Oi, crianças, aqui é o professor Ronaldo e nós vamos para a nossa última aula do semestre, aula 12, que é História Geral e Expansão Muçulmana, né? Então, no mundo nós temos muitas nações e entre essas nações, nós temos o mundo muçulmano ou a nação muçulmana ou os povos muçulmanos. E esse é o motivo da aula de hoje, porque a última aula nós falamos sobre a queda do Império Bizantino ou a queda de Constantinopla. E quem é que promoveu essa queda do Império Bizantino? Foram os árabes muçulmanos, né? Então, o assunto hoje é sobre essa expansão muçulmana. Então, aqui nós temos nessa imagem aqui a cidade de Meca, aonde nós temos aqui a Caaba, e a gente vai explicar um pouquinho sobre essa peregrinação à cidade de Meca, né, que é feita por todo o muçulmano. Lembrando que os povos muçulmanos, eles são eles estão distribuídos hoje no mundo inteiro em vários grupos, tá? Os estados da Liga Árabe, que são esses aqui de verde escuro, os estados muçulmanos, que são esses de verde claro, e os estados de minoria muçulmana no mundo. Então, você pode ver que os estados de minoria muçulmana são muitos aqui na Europa, na Ásia. Nós temos aqui Oriente Médio, Turquia, principalmente Turquia. Você pode observar aqui que eles não fazem parte da Liga Árabe, né? Mas são estados muçulmanos. E aqui os estados, principalmente aqui na Europa, onde o mundo muçulmano, o mundo islâmico, ele está presente em muitos países. Olha, você pode observar na França, na Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, Macedônia, Bulgária, certo? Então, Albânia, Turquia. Então, Mongólia, China também, parte da China também, temos aí povos muçulmanos. Então, olha bem, Indonésia, toda a Indonésia faz parte aqui dos estados muçulmanos. Então, como chegou a esse limiar, ou como chegou a essa quantidade de muçulmanos no mundo? Tá? É isso que nós vamos estudar hoje. Como chegou tudo isso e até onde foi, onde vai ainda esse crescimento muçulmano no mundo. Lembrando que os muçulmanos, ou o Islã, ele faz parte, é uma das maiores religiões do mundo. Depois do cristianismo, talvez até a maior religião do mundo, depois do cristianismo, né? Então, mas vamos ver um pouquinho mais dessa história, certo? Essa história. E tudo começa, tá? E tudo começa aqui, ó, nessa região aqui, ó, da Arábia, tá? A região da Arábia aqui, o deserto da Arábia. Começa tudo aqui no deserto da Arábia no século VII depois de Cristo. Então, até o sétimo século, nós vamos tratar um pouquinho sobre a pré-história árabe. Como que começa a história dos árabes? Lembrando que eles são povos oriundos da região do Mediterrâneo, certo? Ou melhor, ali do Crescente Fértil, né? São misturas de povos que estavam ali no Oriente Médio. Inclusive, povos
povos de Babilônia, povos pérsicos. Então, uma mistura de povos que foram até aquela ponta da Arábia, né? Aquele estreito da Arábia. E eles viveram ali e eles eram povos politeístas. O que são povos politeístas? Que tem muitos deuses, né? Até o início do cristianismo, eles estavam ali e viviam ali, até o início do cristianismo e depois do início do cristianismo. Lembrando que até o século VII depois de Cristo, certo? A maioria daqueles povos, eles eram beduínos, moradores dos desertos da Arábia, né? Moradores do deserto da Arábia. Também eram povos que viviam próximo ao mar, tanto o Índico, certo? Tanto o Índico quanto o Mar Vermelho, né? E eles viviam naquela região. Então, como eles eram povos politeístas, quer dizer, tinham muitos deuses, mais de 300 deuses eles tinham, eles viviam a cultura deles, né, sem interferência nenhuma. Até o século VI, a organização social, a maioria do povo árabe era tribal, principalmente no interior da Arábia, divididos em 300 tribos e cada tribo tinha o seu deus. No litoral, as regiões banhadas pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, por serem mais chuvosas, quer dizer, no litoral da Península Arábica, o que teve mais foi o desenvolvimento da agricultura, por causa que é banhada pelo mar e também tinha muitos rios, né? Alguns rios, nem todos, né? E as principais cidades que foram criadas foi a cidade de Meca e Yatrib, certo? A cidade de Meca e Yatrib. Então, essas duas cidades, mais para o interior da Arábia, elas eram famosas, principalmente a cidade de Meca. Por quê? Porque é na cidade de Meca que tinha a Caaba. Caaba é essa base quadrada aqui, uma construção quadrada, em que um certo período caiu um meteorito preto, que diziam que era branco, mas se tornou preto por causa dos pecados dos árabes, né? Então, esse meteorito e mais algumas representações de Deus eram guardados nesse lugar. E todo árabe, na pré-história árabe, até o 7º século depois de Cristo, eles se reuniam em volta dessa pedra, pelo menos uma vez por ano, ou uma vez na vida, eles tinham que ir lá e se reunir e circular essas pedras. Essa pedra preta que estava dentro dessa construção, que era uma tradição no meio árabe até a chegada, certo, de Maomé. Então, quem muda tudo isso é Maomé, tá? Quem é Maomé ou Mohammed, certo? De acordo com a língua, porque Maomé é a transliteração ocidental para o nome Mohammed, tá? Ou Mohamed. Por volta do ano 570, sexto século, nasce em Meca, nasce Maomé. Maomé que o pai morreu logo após ele nascer e sua mãe morreu logo depois, quando ele tinha 6 anos. Quem cuidou de Maomé foi o próprio avô, né? E muito cuidado, e as crianças são criadas por avós. Podem mudar o mundo, né? Brincadeirinha, né? Então, ele foi criado pelo avô, que era beduíno. O que é beduíno? É aqueles que moram no deserto e que cuidam de ovelhas, e cuida de ovelhas, de bodes,
de cabritos e cabras, né? Carneiros, né? Criador de ovelhas. E com essas ovelhas, o que eles faziam? Eles iam para as grandes cidades, como a cidade de Meca, certo? E Medina. Eles iam vender e negociar, fazer trocas, certo? Fazer trocas. Como Maomé ficou órfão desde pequeno, ele ficou de mão em mão, né? E aprendeu o ofício de pastor de ovelhas, pastoreio, e também andava nas caravanas pelo deserto, realizando viagens comerciais com seu tio até a morte do seu avô, né? Retornando para Meca, Maomé trabalhou como condutor de caravanas durante as suas viagens, até lá os 25 anos. E ele conheceu tanto a religião judaica, porque era ali próximo ao Oriente Médio, né? Tanto a religião cristã, que influenciou bastante a vida de Maomé. E ele descobriu que ele também era da descendência desse povo, da descendência de Abraão, como filho de Ismael, Então, os árabes são da descendência de Ismael, filho de Abraão, né? Eles praticavam a circuncisão, e aí ele, com esse envolvimento todo, ele aprendeu muita coisa, tanto dos judeus quanto dos cristãos. Mas ele era outro povo, era de outro povo, o povo de Ismael. Quando ele tinha 25 anos, uma mulher rica, viúva, certo? Se afeiçoou a ele, ele foi vender coisas para ela e ela se afeiçoou a ele. E como ela era viúva, ela propôs casamento para Maomé. E ele se casou com ela. E a vida dele transformou. Por quê? Antes ele tinha que trabalhar muito, dar duro, trabalhar bastante para sobreviver. Mas depois que ele casou com essa viúva de 40 anos, o nome dela era Radija ou Khadija, né? A vida dele melhorou bastante. A vida dele, ele não precisou trabalhar tanto, né? E aí ele começou a ter uma vida contemplativa. Ele gostava de ir para o deserto, nas montanhas em volta da cidade de Medina, ou melhor, em volta da cidade, para fazer meditações. E nessas meditações, lá pelo ano de 610 depois de Cristo, ele recebeu uma revelação divina do anjo Gabriel. Sim, aquele anjo que apareceu para Maria, né? A mãe de Jesus. O mesmo anjo, diz ele, certo? Apareceu para ele e revelou, fez uma revelação divina para ele, para que ele anotasse muitas coisas. E ele ficou lá recebendo essa revelação divina do anjo Gabriel por um bom tempo. E quando ele veio dessa revelação divina, ele foi até a cidade de Meca e pregar aos árabes que existia somente um Deus, não vários deuses que eles adoravam na Caaba. E o nome desse Deus era Alá. Né? O nome desse Deus era Alá. E ele pregou a existência desse Deus para o pessoal de Medina, ou de Meca, e essas revelações do anjo Gabriel fez ao longo da vida dele, foram registradas num livro, esse livro é o chamado Alcorão, ou Corão por alguns, certo? Que é o livro sagrado dos muçulmanos. Certo? O livro sagrado dos muçulmanos. Então, por isso é que o povo muçulmano tem um livro, como os cristãos têm a Bíblia como livro sagrado, livro de Deus, os muçulmanos têm o Alcorão,
que são os escritos que Maomé anotou do anjo Gabriel, certo? E a nova religião que ele começou recebeu o nome de Islã, quer dizer, é a palavra de origem árabe, significa submissão total a Deus ou a Alá, e seus seguidores passaram a ser conhecidos como muçulmanos, né? E ao iniciar a pregação em Meca, a sua cidade natal, Maomé, a primeira coisa que ele fez é ir lá na Kaaba e destruir todos os ídolos, inclusive aquele meteorito, retirar e destruir todos os ídolos, com a ajuda de alguns líderes locais. Mas outros já ficaram com raiva dele. Por quê? Porque a cidade de Meca, ela era famosa e rica por causa da venda de produtos religiosos, de todos os deuses. E o povo lá ficou com muita raiva dele. E como ele era de uma família influente, como ele era rico, ninguém logo no início começou a perturbar ele. Mas conforme as pregações e os adeptos iam aumentando, a ira dos comerciantes, por causa do lucro, da venda das imagens, certo? Começou a perder, eles expulsaram Maomé. E numa pequena guerra lá, acabaram jogando Maomé para fora da cidade. Tá? E ele não parava de anunciar que Alá era o único e verdadeiro Deus. A elite da cidade, ameaçada por essa fonte de lucro, Maomé passou a ser hostilizado, certo? E perseguido. E naquele momento ele fugiu para a cidade de Yatrib, que era uma cidade um pouco abaixo, um pouco acima de Medina, em 622. Em Yatrib, Maomé pregando lá sobre o Alcorão, ele atraiu grande número de seguidores que aliou-se aos chefes tribais de várias tribos. Então, ele pregando lá, ele conseguiu muitos adeptos, inclusive chefes tribais, e conseguiu formar um grande exército. E aí, depois que esse apoio que ele recebeu na cidade de Yatrib, ele resolveu voltar a Meca. E ele chegando lá, submeteu a cidade, quer dizer, fez uma luta, submeteu todo mundo e submeteu todos da cidade de Meca à religião de Alá e ao Corão. Foi na marra, tá? Submeteu todo mundo. E a partir daí, olha bem, certo? A cidade de Yatrib passou a ser chamada de Medina. E até hoje tem esse nome de Medina, que é a cidade do profeta. E esse episódio da saída, a fuga dele para Yatrib, que é Medina, para Meca de volta, com apoio de exército e tudo mais, é chamado de Hégira, que é essa fuga de Maomé para Medina. E esse nome e essa Hégira inicia também o calendário muçulmano e das festividades muçulmanas, tá? Então, e logo o Islã, né, a submissão sobre Alá, tanto pro lado do Oriente, ela foi se disseminando pela espada, né? Disseminando pela espada, e foi sendo levado para muitos lugares. Para muitos lugares na região, principalmente Bagdá, né? Que era a antiga Babilônia,
não só a cidade de Bagdá, mas também até o Oriente Próximo, certo? Tinha esse domínio do Islã sobre Maomé. Só que Maomé, ele morre, certo? Em 632 depois de Cristo. E houve um problema de sucessão. Quem é que sucederia Maomé? Ele morreu jovem. Certo? Quem sucederia Maomé? Então, foi entendido que quem deveria suceder Maomé seria os parentes dele, principalmente o tio, principalmente o avô, o tio, né? E principalmente esse tio e outros parentes de Maomé ligados à casa de Khadija. E teve um califado chamado de Fátima também, né? Então, com a morte do profeta em 632, teve um problema de sucessão, e esses sucessores, que na língua deles é chamado de califas, né? Disputaram os fiéis de Maomé, ou do Islã, tá? Alguns disputavam como sucessores, que eram da própria família, e outros tinham a opinião que poderia ser qualquer pessoa fiel de Maomé. Mas quem sucedeu Maomé foram 4 califas. Foram parentes de Maomé, que foram nessa expansão do Islã, e de 661 a 750. E aí o califado passou a ser hereditário. O que é o califado? Os governantes de cada região da Arábia, não só da Arábia, mas também do Oriente. E depois eles conseguiram conquistar Damasco, né? Expulsaram os cristãos de Damasco, na Síria, e fundaram um califado lá em Damasco, na Síria, durante a dinastia Omíada, né? Durante esse período, os muçulmanos conquistaram a Palestina, o norte da África, a Síria, a Pérsia, criando um grande império. A partir do norte da África, conquistaram a Península Ibérica, tentando dominar o resto da Europa. Então, você pode observar aqui nesse mapa que a partir daqui de Meca, eles dominaram o Oriente, né? Dominaram o Oriente, principalmente aqui a Arábia Saudita, a partir da Arábia Saudita dominaram aqui o Oriente Médio, né? E foram até o extremo do Oriente, dominaram aqui o norte da África, certo? Passando pelo Estreito de Gibraltar. Lembra que eu falei na última aula sobre o Estreito de Bósforo, que ficava aqui no Mar Negro, né? No Império Bizantino, que existia ainda esse Império Bizantino, aqui na parte oriental da Europa, e aqui a parte ocidental da Europa, que a parte ocidental vinha até a Espanha. Esse califado, né, Omíada, ele tomou conta de toda essa região, passou o estreito, esse estreito aqui da Espanha, esse chamado Estreito de Gibraltar, é um pedaço de terra que ligava os dois continentes, e eles dominaram aqui toda a Espanha. Tentaram entrar no Reino Franco, lembrando qual era o Reino Franco? Está aqui a França, né? O Reino Franco é o reino germânico, bárbaro germânico, que invadiu essa parte chamada da Pítia do Império Romano Ocidental. E eles tentaram entrar, mas em 732, na Batalha de Poitiers, né? Na cidade de Poitiers,
Carlos Martel, que era o rei franco, ele impediu a entrada dos árabes muçulmanos na França, senão eles tinham tomado toda a Europa francesa, ou a Europa dos francos. E a partir daqui eles iam tomar toda a Europa e o Império Muçulmano seria bem maior ainda. Mas nessa Batalha de Poitiers, inclusive, é uma pergunta que cai muito em prova. O que era a Batalha de Poitiers? Tá? De Carlos Martel. Foi a batalha que impediu o avanço muçulmano na Europa. E aí, com as cruzadas, começou o movimento de retomada da Europa pelos cruzados francos e germânicos, que são esses aqui que tomaram o Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano do Ocidente, em Roma e Milão, caiu em 476 ou 479 a.C., ou depois de Cristo. Certo? Em 479 cai o Império Romano do Oriente, ou do Ocidente, e fica somente o Império Romano do Oriente. E Constantinopla é constantemente assediada pelos otomanos ou pelos árabes otomanos. Então, o que era esse califado? Era a divisão de todo o Império Árabe, certo? Omíada, que em cada região tinha um representante, ou um governador, ou um califa, que era tipo um mini-rei em cada região, certo? Então, iniciou com 4 califados. Um desses califados, que é o califado seljúcida, aí já tem que lembrar que esse período otomano é um período que leva desde 1299, próximo a 1300, a 1923, quer dizer, certo? Quase 700 anos de Império Otomano. Então foi uma sucessão de reinos árabes muçulmanos, né? Que tomavam conta de califados muçulmanos. Então, até que essa região aqui, próxima aqui ao Estreito de Bósforo, no Império Bizantino, certo? Essa região foi assumida por um sultanato. Quer dizer, o que era um sultanato? Dos califas, eles tinham governadores que tomavam conta de regiões, certo? E inclusive repetindo a tradição persa de governo, de colocar governadores. Então, desses governadores era o sultão Osman I, ou Otman. Por isso que o nome do Império Otomano vem desse Otman, ou Osman I, que foi um sultão, quer dizer, um governador do Califado Seljúcida. Lembrando que o Califado Seljúcida estava aqui na Arábia, certo? Estava aqui na Arábia, nessa região todinha. E essa outra região aqui era a região dominada por Otman, que tinha menos poder, mas depois foi angariando poder e assumindo todo esse território e até mais território ainda. E esse Otman, ou Osman I, ele criou não um califado, mas um sultanato, que era chamado de Sultanato Otomano, tá? O Império Otomano foi um dos mais longos da história, tendo durado de 1299 a 1923, ali até a Primeira Guerra Mundial. Nasceu de um sultanato muçulmano,
desenvolvido na região da Anatólia. Olha, Anatólia, veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui o Estreito de Bósforo, tenho aqui o Império Bizantino desse lado aqui, ó. Aqui o Estreito de Bósforo, aqui o Mar Negro, certo? Aqui o Mar Egeu. Aqui eu tenho toda a Turquia. E a Anatólia ia até aqui, ó. Até mais ou menos o Paquistão. Então, ele desenvolveu todo esse domínio. Lembrando que dentro desse local aqui, esse local todo, nós temos no Império Bizantino muitos cristãos e judeus que saíram aqui da Judéia e vieram e migraram para essa região aqui, fugindo da perseguição dos romanos. E vieram para essa região. Então aqui tinha muitos judeus, tinha muitos cristãos, e quando os otomanos dominaram aquela região, né, o sultanato otomano, eles não destruíram esses povos, pelo contrário, eles assimilaram esses povos e olha bem, eles criaram um tipo de governo que tolerava tanto judeus quanto cristãos. Tinha mais nessa região judeus e cristãos do que propriamente muçulmanos. Então, esse sultão e a descendência dele tomava conta de uma região muito grande. E eles eram muito... cuidadosos com aqueles povos. Quer dizer, não tão cuidadosos, porque o domínio deles era um pouco corrupto, tá? Um pouco corrupto, e também tinha muitos escravos e daí por diante. Então, o fundador do sultanato turco foi Sultão Osman I, que era ligado ao califado seljúcida, tá? Osman declarou sua jurisdição em toda a Anatólia, vinculado ao Império Seljúcida. Então tá aqui o Império Seljúcida e Osman estava aqui, ó, certo? Nessa região. E ele vinculou tudo a ele, mas ele era vinculado ao Império Seljúcida. Não dava guerra porque eles eram parentes, né? E ele criou esse sultanato que foi muitos anos de dominação, até, certo? Em que houve o seu ápice, certo? Que foi com um sultão, certo? Chamado Suleimã. Mas antes dele teve outro sultão, que era Mohamed II, ou Maomé II, que conseguiu conquistar Constantinopla em 1453. Né? Até que, depois do auge do Império Otomano, certo? Houve o seu declínio. Os sultões não interferiam na vida diária do seu povo. Problemas locais eram resolvidos pelos líderes religiosos de cada região. Judeus, cristãos viviam em comunidades separadas, conhecidos como millets. Em cada millet, um líder religioso, tendo sido apontado pelo sultão, agia como representante da sua comunidade. Ele tinha a responsabilidade de averiguar os impostos de cada millet e era devidamente pago ao sultão. Não só isso, tá? Eles tinham exército que devia à autoridade do sultão, e nem todo mundo se tornou muçulmano ou islamita, né? Nem todo mundo se tornou. Então, eles tinham liberdade, tanto os cristãos como os judeus, de manter as suas tradições, né? O que interessava ao sultão era dinheiro para manter as suas guerras. O Império Otomano alcançou seu ápice no domínio de Solimão I, ou Solimã, que governou de 1520 a 1566, e por causa do esplendor da sua corte, ele era chamado pelos europeus de Solimã
o Magnífico e se tornou ainda mais renomado perante seus súditos, certo? Porque ele diminuiu um pouquinho os impostos. A partir de 1882, que também foi o final do reinado do imperador Dom Pedro II, mais ou menos, começou o declínio otomano, certo? E ele começou a perder território para outros na criação de outros países, perdendo 40% do seu domínio durante as guerras balcânicas. Isso foi antes da Primeira Guerra Mundial. Houve muitas guerras e o Império Otomano começou a perder espaço. E foi obrigado a ceder para as colônias europeias, as suas colônias para os europeus. E acabou que os otomanos fizeram um acordo antes da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha nazista, tá? Que logo após foi derrotada, certo? Derrotado pela Alemanha nazista na Primeira Guerra Mundial, foi derrotado pelos aliados, primeiro que foram os ingleses, que ganharam a Primeira Guerra Mundial, né? Então, nessa guerra houve uma revolta muito grande dos turcos otomanos, e nessa guerra morreram mais de 3 milhões de pessoas. Inclusive na Armênia chegou a morrer, entre população civil, na Primeira Guerra Mundial, antes do fim da Primeira Guerra Mundial, teve uma guerra em que morreram 1.500.000 armênios da Armênia, tá? Foi chamado de o massacre armênio. Então, com essa derrota na Primeira Guerra Mundial, resultou a perda de possessões na Arábia, na Síria, na África e no Iraque. Após o massacre armênio, em 1918, os britânicos e franceses, entraram na capital deles, que era Istambul, que é a antiga Constantinopla, e em 1922 o sultanato foi abolido um ano depois e foi proclamada a República da Turquia nesse momento. Então a Turquia hoje atual, ela foi proclamada, certo? República em 1922, né? Pela população da Turquia, que também são parte muçulmana e parte cristã. E aí termina o Império Otomano com a criação da República da Turquia. E aí terminamos também a nossa aula de expansão muçulmana. Então, mas os muçulmanos ainda são um grande povo espalhado no mundo inteiro, porque a religião muçulmana, ela não é a religião somente de um país, mas é a religião, certo, de um povo espalhado no mundo inteiro. Pode ser de cada país, como é um cristão. Da mesma forma, como são os cristãos, certo, são os muçulmanos, certo? Não são uma religião de um país, mas sim é a religião de muitos povos, né? E aqui termina a nossa aula. Foi um prazer, certo? E até o próximo semestre. Bye bye, crianças!